deste livro. Nós chegamos nesta noite ao verso 13 de Marcos capítulo 2, considerando uma história que é muito significativa e fala muito a respeito do ministério de Jesus e das pessoas que estavam com ele naqueles dias. Marcos capítulo 2, a partir do verso 13, a palavra de Deus diz assim: De novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Marcos vai relatar para a gente, de uma maneira bem peculiar do seu evangelho, uma sequência das atividades de Jesus. Você lembra que ele abre o capítulo 2 dizendo que Jesus voltou a Cafarnaum, lugar onde Jesus teve muito do seu ministério acontecendo, inclusive nos indicando que Jesus morava ali. Jesus volta para Cafarnaum e está na sua casa ensinando. E agora, Marcos vai dizer que, após aquele acontecimento do paralítico que é sarado, restaurado, na casa de Jesus, o Senhor sai para andar na beira do mar. Uma coisa que é interessante nós notarmos aqui, isso eu faço só como uma instrução para você ler a sua Bíblia, é notar os movimentos que Marcos vai fazendo, não necessariamente são aquilo que nós esperamos que está acontecendo. Então, quando nós chegamos num versículo como esse, diz: De novo, Jesus foi para junto do mar, a nossa tendência numa leitura é achar que Marcos está falando que isso aconteceu naquele mesmo dia. Jesus já curou aquele paralítico, todo mundo ali ficou espantado, e naquele mesmo dia, então, Jesus saiu para andar no mar. Não é isso que Marcos está dizendo. Não necessariamente esse acontecimento aqui está acontecendo nesse mesmo dia. Lembre-se que o ministério de Jesus teve uma duração aí de mais ou menos 3 anos. Então o que Marcos está relatando é que, em uma ocasião agora, mais uma vez, o Senhor se dirige ao mar da Galileia, como um local onde ele vai se encontrar com pessoas e vai ensinar pessoas. É isso que Jesus está fazendo e é isso que Marcos está contando para a gente. Que Jesus vai ao mar da Galileia, porque ali provavelmente é onde ele encontra pessoas. E é o que acontece. A multidão toda vai ao encontro dele. Estando ele no mar da Galileia, ele se encontra com as pessoas correm para Jesus e ele passa então a ensinar. Note, vez após vez, como o evangelista vai deixar claro que enquanto Jesus está com as multidões, ele está ensinando. Ele está ensinando, sempre ensinando. E ensinando como alguém que tem autoridade, como a gente já viu. Mas esse não é o foco de Marcos. Marcos diz que Jesus vai ao mar, e ali ao mar as multidões estão com ele, e que Jesus ensina. E isso é, de certa forma, algo que se repete e vai se repetir durante todo o Evangelho e todo o ministério de Jesus. Jesus
indo ao encontro das pessoas, tendo multidão ao seu redor e também ensinando. Mas o foco de Marcos nessa história é contar o que acontece a partir do verso 14. Jesus está à beira do mar e ali há uma coletoria. Um lugarzinho, né, onde aqueles homens destinados a isso faziam a coleta dos impostos. E esse homem aí, que ele chama, é um coletor de impostos. Como é que funcionava isso? O que é esse tipo de gente aqui que Jesus está agora se misturando e que Marcos vai contar para a gente? Bom, o Império Romano era um império gigante, né? Foi o maior império da história, provavelmente, né? E, obviamente que sendo o maior império da história, e tendo, né, construído tudo o que construiu, o Império Romano precisava de dinheiro, né? Não existe almoço grátis. Tudo que o Império Romano construiu com recursos financeiros. Enquanto o Império Romano era muito pequeno ainda, ali restrito à região da Itália, né, eles viviam com impostos basicamente de terra. Quem era dono de terra pagava o imposto para o governo. Mas conforme o império foi avançando, foi crescendo e conquistando, a maior fonte de renda do Império Romano foram os povos conquistados. Então os povos conquistados passaram a pagar imposto para Roma. Até porque Roma não era aquele império tão malvado que só sugava, mas construía, né? Faziam grandes obras. Então, até hoje, se você for em lugares da Europa, você vai ver obras romanas, estradas romanas, prédios romanos, que estão em pé até hoje. Eles faziam bem direitinho o trabalho deles também, né, de desenvolvimento de infraestrutura e de cuidado dos seus subordinados, povos subordinados. Mas eles precisavam do dinheiro. E precisavam, então, cobrar esses impostos. E cobravam os impostos. E houve um momento, então, na história do governo romano, que eles controlavam eles mesmos as suas arrecadações e as suas entradas, mas, em certo momento, talvez ali no século III ou II antes de Cristo, aí não é muito preciso quanto, o que houve foi uma mudança nessa coleta de impostos do império. O império passou a usar um sistema de arrecadação, né, onde você tinha pessoas que estavam dispostas a serem os arrecadadores e também controladores do imposto romano. Como que funcionava isso? Então, o império via uma província, né, e o império estava recebendo uma quantia de uma província, né? Então vamos supor que ela recebia lá 1 milhão de denários de uma província. Agora, o império precisa de gente para coordenar essa arrecadação na província. E aí chega alguém lá, então, e agora nós temos um sistema de leilão. Como que funciona esse sistema de leilão? Então vai chegar lá uma pessoa e vai dizer assim, aquela província está te dando 1 milhão, eu consigo levantar para você naquela província 1.100.000. Aí aparece uma outra pessoa e diz, não, eu consigo 1.150.000. Então passa-se a fazer uma estrutura de leilão para que a pessoa então se torne o responsável pela arrecadação da província. E essa pessoa é o publicano. O publicano então é um homem, uma pessoa, que a função dela, o trabalho dela é arrecadar imposto e pagar para Roma. E ele consegue o direito de arrecadar imposto nesse leilão que ele faz dentro do império. Então, quem paga mais, quem consegue mais, leva o direito. E aí o que acontece? O publicano, sendo o coletor de impostos, ele vai precisar cumprir com com o seu compromisso com o império. Ele não pode chegar diante do império e dizer assim, olha, nesse mês eu só consegui levantar 900.000. Se vira, amigão. Paga aquilo que a gente acordou. É sua função. Então ele não tem essa opção, né? Ele precisa levantar o imposto. E ele vai fazer isso. Agora,
Quando ele levanta o seu imposto também, né, ele pode levantar um dinheiro a mais para ele mesmo. E o que acontecia de muitas maneiras é que o publicano, né, setava lá o alvo dele de imposto para 1.200.000, né? Então eu vou levantar para Roma 1.200.000 e para mim mesmo vou levantar mais 300.000, sei lá. Estou chutando números aqui. Mas esse era o sistema de coleta, então, dos publicanos. Esse era o sistema de coleta do Império Romano para levantar o imposto, para levantar o seu dinheiro a essa altura. E durante os dias de Jesus, esse era o jeito que se fazia, então, coleta de impostos, né, para o Império. E, obviamente, né, você tem, eu falei da província, mas você tem estados menores, divisões menores geográficas, e publicanos, então, podiam colocar pessoas para trabalhar para eles em lugares menores, para que eles pudessem receber, né? Então, imagina que tem alguém que é responsável pelo estado de São Paulo, eu coloco alguém para trabalhar para mim no Vale do Paraíba, outro na região mogiana, outro na região de São José do Rio Preto, e você seta essas pessoas para trabalhar para vocês, e essas pessoas podem colocar pessoas para trabalhar para vocês, né? Então, o sistema de coleta de impostos era um sistema grande, bem organizado e funcionava bem. E era um sistema também muito lucrativo, dava muito dinheiro. Porque essas pessoas, elas tinham, primeiro, a obrigação de dar o imposto para Roma, tinha que pagar o império, e elas também eram muito movidas pela sua própria ganância. Por quê? Porque pensa que você é um povo dominado por estrangeiros, e a sua função agora é tirar dinheiro do seu próprio povo para entregar para os estrangeiros. Por mais que esse estrangeiro esteja construindo estrada, esteja construindo infraestrutura, você nunca vai ser visto como alguém, né, que é fiel. Grande olhar, grande consideração que você tem é de um traidor, de alguém que está pegando um dinheiro do seu próprio povo e entregando para a autoridade estrangeira. Entregando para a autoridade de fora. Gente, se a gente não gosta de pagar imposto nem para o nosso próprio país, imagina pagar imposto para um país, né, diferente. E esses homens, então, publicanos, eles eram os responsáveis por fazer essa coleta. E muitas vezes, então, faziam uma coleta, né, agressiva, uma coleta pesada, e às vezes, obviamente, porque o ser humano sempre é assim, corrupta, fraudulenta. Marcos vai dizer então que Jesus olha para esse lugarzinho, na beira do mar da Galileia, onde fica sentado alguém que coleta imposto. Alguém cuja função dele é tirar dinheiro dos galileus para entregar para Roma. Cobrar do galileu dinheiro, parte da renda que eles tinham, para entregar para Roma. Por que isso é importante, gente? Por que é interessante nós notarmos essa estrutura? Porque até aqui, Marcos estava levando o nosso olhar para pessoas das quais normalmente nós não temos dificuldade em nos simpatizarmos com elas. Marcos começa o seu evangelho falando que Jesus está pregando, e Jesus está expulsando demônios, está curando doentes, sarando feridas. E esse tipo de pessoa nós não temos a menor dificuldade em falar, que bom que Jesus está fazendo isso. Porque são pessoas oprimidas, são pessoas frustradas, são pessoas que vivem com dor diariamente. Mas agora, preste atenção no que está acontecendo aqui. O Senhor Jesus está olhando para a coletoria. Jesus não está indo num orfanato. Jesus não está indo num hospital. Jesus não está indo num leprosário. Jesus está voltando o seu olhar
para a coletoria, o lugar onde estão homens que servem o Império Romano, pegando o imposto do seu próprio povo. Obviamente que haviam muitos corruptos publicanos, como a gente ouve Zaqueu, né? Lembra da história de Zaqueu? Ele era um publicano e foi salvo, e ele diz quando é salvo, né? Olha, Senhor Jesus, eu vou devolver para você, ou vou devolver para aquele que eu defraudei, né? 4 vezes mais. Ou seja, aquele era um publicano corrupto. Mas não necessariamente todos os publicanos eram corruptos. Mas é a imagem que se tem de um homem que pega dinheiro do seu povo para entregar para outro povo, nem sempre é boa. Nunca é boa. Por mais honesto que ele pudesse ser na sua vida e na maneira como ele lida o seu trabalho. Mas o que chama a atenção e o que você precisa entender é que Jesus agora não está indo atrás de alguém oprimido. Não está indo atrás de alguém que está sofrendo, aos olhos humanos, pelo menos. Jesus está indo atrás de alguém que está sentado na coletoria, fazendo a sua vida, buscando os recursos financeiros para sustentar a si mesmo, a sua família, e servindo o Império Romano. Mas alguém que, por ser alguém que está buscando os seus interesses, buscando o seu, é desprezado pelos outros. É desprezado pelos outros. E é mal visto pelos outros. Pô, como que você faz a sua vida cobrando o nosso impostozinho aqui e entregando para Roma? Como que você pode construir o seu patrimônio, o patrimônio da sua família com um emprego como esse? Que loucura! Que absurdo! Esse é o homem que Jesus vira para ele agora e diz: me segue. Você aí, sentado na coletoria, buscando a sua realização pessoal. Você aí sentado na coletoria, buscando o seu plano de patrimônio familiar. Você aí, focado em si mesmo a ponto de assumir esse trampo difícil. De pegar dinheiro dos seus compatriotas para entregar para o estrangeiro. Você aí, me segue. Me segue. Jesus se volta para Levi, que é reconhecido nos outros evangelhos como Mateus, o autor do evangelho, filho de Alfeu. Chama ele e diz: venha comigo. E Marcos diz que ele levantou e seguiu Jesus. Não só isso. Jesus vai na casa de Levi. Não tem contato para a gente aqui quem é que fez o convite. Né? Se Levi convidou Jesus, ou se Jesus que disse: vamos lá na sua casa que eu vou comer com você. Né? Foi assim que Jesus disse com Zaqueu, né? Zaqueu, hoje eu vou na sua casa. Vamos comer lá. Mas aqui não fala para a gente como é que foi esse convite. Fala que Jesus está na casa de Levi. E Levi está dando uma festa. Está cheio de gente lá. Muitas pessoas estão lá, nessa casa. Com Levi, Jesus Cristo, os discípulos de Jesus, ou seja, os outros seguidores de Jesus, aqueles que Jesus já tinha chamado. Mas também muitos publicanos e pecadores. Publicanos e pecadores. Porque estes eram muitos e também o seguiam. Agora imagina a cena, irmãos. Imagina a cena. Jesus foi atrás desse homem. Um homem provavelmente de posses. Um homem que tinha um patrimônio. Que estava atrás de dinheiro. Que vivia diariamente com dinheiro. Vivia diariamente no dinheiro, por dinheiro e para o dinheiro. Jesus chama ele. E Jesus está com ele. E agora na casa desse homem, muitos outros, como ele, estão lá. Muitos outros publicanos, que viviam
focados diariamente, intensamente, em coletar dinheiro, em chamar dinheiro, em buscar dinheiro. Ganhar, ficar rico. Junto com os publicanos estão os pecadores. E essa identificação aqui de quem são esses pecadores é muito difícil. Né? Porque essa é uma palavra muito geral e ampla. Se a gente for usar ela em termos geral, pode ser qualquer tipo de pessoa. Né? Pode ser qualquer tipo de pessoa. Mas como nós vemos um contraste aqui entre esses homens e um outro tipo de homem que vai aparecer no verso 16, a ideia do texto, quando diz pecadores, é gente que está buscando os seus prazeres e as suas fontes aqui na vida e agora. Isso fica claro então por causa do contraste que nós vemos com os escribas dos fariseus. O verso 16 diz que os escribas estão ali também, naquele local, a ponto de Jesus falar com eles, ouvir eles e falar com eles. E eles se perguntam por que é que Jesus come e bebe com publicanos e pecadores. Antes da gente considerar a pergunta dos publicanos, né? Aliás, dos escribas, do porquê que Jesus está fazendo isso, eu quero só dar esse contraste para vocês. Para a gente definir quem são esses pecadores. Porque quando nós pensamos isso, imediatamente nós estamos pensando em pessoas que vivem em imoralidade sexual, pessoas que vivem oprimindo outras, né? Pessoas que são extremamente gananciosas. Não é isso que vem na nossa mente quando nós pensamos em pecadores? Mas a tensão que é criada por Marcos quando ele escreve aqui, é a tensão entre escribas dos fariseus e publicanos e pecadores. Os publicanos vivem na base da coleta do imposto. E quem são esses pecadores? Alguns comentaristas vão dizer então que, obviamente, esses pecadores são outros rejeitados que, não tendo, né, convivência no meio dos judeus, eles acham companhia e comunidade entre os publicanos, que também são rejeitados pela sua posição de cobradores de impostos. Outros vão dizer que são pessoas realmente imorais, abertamente imorais. Mas alguns comentaristas, e essa é a minha tendência a dizer, vão dizer que essas pessoas, então, são pessoas que estão, ao contrário dos escribas, somente focadas na vida comum, cotidiana. Na vida comum, cotidiana. Porque os escribas estão pensando e vivendo somente para Deus, por assim dizer. Né? Estão vivendo somente, né, com as coisas da religião. Toda a vida deles é focada na religião. Toda a vida deles é focada em fazer, né, cópias do Antigo Testamento, por isso eles são escribas, eles são escritores que fazem cópias da lei, interpretar essas cópias, interpretar o texto e ensinar esse texto. Essa é a vida desses homens. Então, alguns comentaristas vão fazer essa comparação. Pessoas que nós temos aqui, então, os escribas, que a vida deles é focada inteiramente nas coisas da religião, publicanos e pecadores. Seja qual for essa interpretação de gente que é simplesmente indiferente à religião e está vivendo a vida de uma maneira mais terrena possível, seja pessoas que são rejeitadas e desprezadas pela comunidade, porque, né, por algum motivo específico, e se juntam e acham, então, nos publicanos os seus amigos, ou sejam pessoas abertamente imorais. A gente não tem clareza do que Marcos está querendo dizer quando ele diz quem são esses pecadores. O fato é que Jesus anda no meio dessas pessoas. Jesus se dispõe a estar com elas. Jesus se dispõe a estar no meio delas. E Jesus se dispõe a comer com elas. Note que há aqui também essa distinção, porque os escribas estão na casa, de certa forma, mas eles não comem com eles. Mais para frente, no capítulo 7, a gente vai ver outra discussão dos escribas, né?
e dos fariseus com Jesus, se colocando, nos ritos de lavagem e purificação, mas o fato é que aqui eles estão distantes. Há uma separação de gente aqui. E os escribas, na sua percepção da vida, eles olham para Jesus e se perguntam, por que é que Jesus, que tem demonstrado autoridade, tem demonstrado domínio da palavra, tem demonstrado domínio da revelação do Senhor, tem demonstrado autoridade para curar, tem demonstrado autoridade para expulsar demônio, o Senhor que tem demonstrado autoridade, por que é que ele está se envolvendo com esse tipo de gente? Publicanos e pecadores. Pessoas que vivem para os seus próprios interesses, seus próprios prazeres, para resolver os seus próprios problemas. Por que é que Jesus está se focando nesse tipo de gente? Por que é que Jesus está se envolvendo com esse tipo de pessoas? Pessoas que não têm qualquer desejo de buscar a Deus. Pessoas que não têm qualquer desejo de se envolver com as coisas da religião. Por que é que Jesus está se relacionando com eles? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque lendo a Escritura, a gente sabe quem é o bonzinho e quem são os malvados, não é? Você que está aqui essa noite, você sabe quem é o malvado e quem é o bonzinho da história. Então você sabe que se Jesus está de um lado, quem está do outro lado é malvado. Quem está do outro lado está do lado errado da história. Sempre. Então, quando você lê os escribas dos fariseus, os líderes judeus, os saduceus, pessoas que se opõem a Jesus, você sabe que essas pessoas estão erradas. Então você lê pensando e fazendo uma pergunta como essa, por que é que Jesus está se envolvendo com essas pessoas? Você sabe que essa pergunta está errada. Você sabe que essa pergunta está errada. Mas a verdade é que eu e você, muitas vezes fazemos o mesmo tipo de pergunta. E somos guiados por um sentimento e somos atraídos a um tipo de pensamento onde nós queremos nos posicionar sobre com quem que Jesus deve se relacionar. Nós aqui vamos julgar e estabelecer com quem é que Jesus deve, trazer para a sua família. Quem são essas pessoas? Nós criamos os nossos critérios sobre quem são as pessoas que Jesus deve ter no seu corpo. Quem são as pessoas que Jesus deve ter no seu povo. Quem são as pessoas que Jesus deve ter na sua igreja. Se você for honesto, você sabe que você já fez isso. Eu, sendo honesto, eu já fiz isso muitas vezes. Essa é uma tendência horrorosa e humana. Nós queremos decidir quem é que deve participar da igreja ou não. Para quem que eu vou pregar? Aquele lá não devo pregar para ele não. Esse não é o tipo de gente que eu quero aqui perto da minha família, cultuando no domingo. Né? Saber que a minha filha vai estar nesse prédio aí, e essa pessoa também, eu acho que é melhor não. Por diversos motivos. E seja lá qual seja ele, muitas e muitas vezes, repetidas vezes, nós nos colocamos na mesma posição dos escribas, tentando definir quem são as pessoas que Jesus deve ou não se relacionar. Por que é que Jesus se relaciona com esse tipo de gente? Acho melhor não. É melhor não. Meus irmãos, eu
estou trazendo essa reflexão para vocês porque eu quero trazer a resposta de Jesus. E eu quero encher o seu coração com a realidade do que Jesus diz no verso 17. Quando Jesus ouve os escribas se colocando numa posição de julgar quem deve fazer ou não parte do povo de Deus, quem deve ou não andar com os profetas, e muito mais, escolher quem é as pessoas que o profeta de Deus deve se relacionar, o Senhor Jesus vai dizer muito abertamente uma coisa muito óbvia, mas que está distante do nosso coração. Os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Eu não vim chamar justos. Eu vim chamar pecadores. Isso é óbvio. Mas normalmente, repetidamente, isso sai da nossa mente. Nós nos esquecemos disso. E nós nos esquecemos qual é o trabalho que o Senhor Jesus veio realizar. Qual é o trabalho que Ele realiza? Se encarnando, vivendo uma vida perfeita, morrendo e ressuscitando. E ascendendo aos céus. O resgate de pecadores. A salvação de homens perdidos. O texto que a gente leu de Ezequiel é muito precioso. O profeta Ezequiel vai dizer que os homens estão maltratando outros homens. E os próprios líderes do povo de Deus, os próprios sacerdotes, são aqueles que são os piores. Porque são os que maltratam mais. São os que oprimem mais. Mas o próprio Deus então se levanta para dizer: eu vou juntar as minhas ovelhas. Eu vou buscar as minhas ovelhas. E eu vou trazê-las para o meu pasto. Eu vou atrás delas e vou trazê-las para o meu pasto. E o Senhor diz que essas ovelhas, ali no meio delas, tem umas ovelhas magras e umas gordas, e elas começam a brigar, e as gordas querem jogar as magras para fora. E Deus vai falar, não, e Ele vai cuidar e vai proteger as ovelhas fracas. Mas Ele está trazendo as suas ovelhas. E Ele, no final, Ele diz, então, vocês são o meu povo. E eu sou o seu Deus. E Ele diz que Ele faz isso por meio do seu servo Davi, que é o Senhor Jesus, o descendente de Davi, que está no trono de Davi. O Senhor Jesus salva pecadores, não justos. O Senhor Jesus não veio para os que são sãos, mas veio para os doentes. Nesse sentido, meus irmãos, nós precisamos sempre ter na nossa cabeça que a obra de Jesus é alcançar todos os homens, porque todos são pecadores. Todos são. E nós não podemos estabelecer qual é o critério do alcance, qual é o critério da proclamação, e qual é o critério de quem entra e quem não entra. Não cabe a nós fazer isso. Essa é uma ação do Senhor. Ele é soberano sobre os que vão entrar no pasto ou não. Ele é soberano sobre quem Ele está trazendo para si. Ele é soberano sobre quem Ele vai curar ou não. Não é a nossa função escolher. Não é a nossa função definir. A nossa função é pregar. A nossa função é acolher e celebrar os que são acolhidos. Receber com alegria os que estão sendo salvos. É isso que nós fazemos. Em Cristo Jesus, os que são ovelhas de Cristo, os que estão em Cristo, eles celebram a salvação. Eles celebram o Salvador. E celebram o Salvador celebrando os atos salvíficos que Ele realiza. Não há como celebrar Jesus impondo limites às ações que Ele irá fazer.
Nós celebramos Cristo, celebrando os atos salvíficos que Ele faz. E celebrando os milagres que Ele faz. Em todo tipo de gente. Gente que está oprimida, expressamente, obviamente oprimida, e aquelas que nós vemos, essa pessoa precisa de Jesus. Gente que não está nem aí, mas porque está cego e não consegue ver. Está aí buscando a sua vida, buscando os seus prazeres, buscando viver bem, cuidar da sua família, mas completamente alheio a Deus. Essas pessoas precisam de Cristo. Mas até mesmo os inimigos abertos de Deus, eles também precisam ser sarados. Eles precisam de médico. Eles precisam de justificação. Por isso nós precisamos pregar, pregar, pregar e pregar. O Senhor Jesus vai fazer uma instrução a respeito da salvação em Lucas capítulo 15, dizendo de como é tentador nós não nos alegrarmos com a salvação. Ele conta 3 parábolas em Lucas 15. A primeira é de um pastor que perde uma ovelha e vai buscar a sua ovelha e a acha. E aí então ele termina essa primeira parábola com o versículo que nós memorizamos, que é a alegria no céu. Quando um pastor acha a sua ovelha, ele fica feliz. E dessa mesma maneira, a alegria no céu, quando um pecador é salvo. Quando um pecador se arrepende. Depois ele vai contar a história de uma senhora que perde suas moedinhas. E aí, quando ela acha suas moedas também, ela faz uma grande festa. E depois ele conta a história de um filho. Um filho que se perde. Um filho que se perde. Um filho que vai embora. E quando ele volta, o seu pai faz uma grande festa porque o seu filho voltou. Mas é muito impressionante porque essa terceira história do Senhor Jesus tem um outro irmão que não fica tão feliz assim, porque o seu irmão foi achado. Ele fica triste, fica com inveja do irmão. Por que essa festa toda aí para o meu irmão? Por que essa festa toda para ele? Esse cara gastou tudo, o dinheiro que ele recebeu das suas mãos, viveu desordenadamente, foi vida louca total, volta para casa agora e recebe uma festa? Pô, eu estou aqui todo dia, nunca tem festa para mim. Estou aqui todo dia e não recebo nada. Eu não tenho nenhum tipo de aprovação. Como assim? E o pai termina aquela história dizendo: meu filho, você está aqui, a casa é sua. Tudo que eu tenho, você tem também. Esse teu irmão estava perdido. E foi achado. Foi achado. Meus queridos irmãos, nós somos uma congregação iniciando aqui em Jacareí. Muitos me perguntam, né? Por que o Vila Branca? Porque lá é um bairro de classe alta. Por que vocês foram para o Vila Branca, plantar a igreja no Vila Branca? Uma das grandes motivações que levou meu coração a plantar a igreja no Vila Branca é porque aqui nós temos acesso a todo tipo de pessoas. Tem classe alta aqui? Tem. Tem ali um monte de condomínio de gente rica. Pelo menos para os nossos padrões eles são ricos. Pode ser que para os ricos eles não são nada. Mas para nossos padrões brasileiros eles já são ricos. Mas nós temos aqui um bairro imenso, gigante, de casas, de operários, funcionários, pessoas que trabalham muito para construir um patrimônio simples. E nós temos um bairro pobríssimo aqui também ao nosso alcance. Rio Comprido. Isso nos dá a oportunidade de viver essa realidade. Em classe social nós estamos aqui para servir todas elas. E devemos receber todas elas. Todas as classes, abertamente. Nós não somos uma igreja somente para o pobre, muito menos uma somente para o rico, e nem para o classe média. Assim como nós também não devemos fazer acepção do tipo de pessoa conforme a sua vida que ela viveu ou tem vivido. Se ela
é abertamente contra Deus e contra as coisas de Deus. Se ela é alguém que está aí buscando na religião uma resposta, ou se é alguém que é indiferente para as coisas da religião, está só vivendo o seu dia a dia. Esse grupo base dessa igreja, precisa entender que a nossa função aqui é alcançar todas as pessoas que Cristo irá chamar. Nós não somos aqueles que vão estabelecer os limites ou as categorias de quem pode fazer parte desse grupo. Aquele que o Senhor trouxer, nós iremos celebrar. Aquele que o Senhor salvar, nós iremos nos alegrar. E nós iremos dizer, graças a Deus, porque Jesus come e bebe com pecadores. Graças a Deus, porque Jesus come e bebe com publicanos. Graças a Deus, porque eu era um pecador. Porque eu ainda tenho sobre mim o pecado. Mas Jesus me salvou. E eu não sou como aquele irmão que não quer mais irmãos. Eu quero mais e mais irmãos, porque isso vai trazer glória a Deus. Nós somos uma congregação iniciando aqui, que precisamos ter essa realidade diante de nós. Nós queremos que Cristo traga as pessoas para si. Salve pessoas, busque pessoas. E quem Ele trouxer, nós iremos nos alegrar, celebrar, regozijar e louvar o nome de Cristo, porque Ele é Salvador. Ele vai aonde estão os leprosos, Ele vai onde estão os endemoniados, mas Ele também vai na coletoria. E até mesmo seus inimigos. Nos fariseus há entre eles aqueles que são salvos, como Nicodemos, que buscou o Senhor e foi salvo por Ele. Meus irmãos, o meu desafio então para nós, para o nosso grupo aqui é esse. Nós tenhamos em Jesus a alegria de ver pessoas sendo salvas, seja elas quem forem, seja elas a condição que elas tiverem. Que em Jesus então elas encontrem o seu remédio e a sua salvação, porque Ele será glorificado nisso. Não deixe que essa pergunta tome o seu coração. E se ela chegar, por que Jesus come e bebe com publicanos e pecadores? Lembre da resposta de Jesus. Porque Ele veio chamar pecadores. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te bendizemos, porque o Senhor não veio chamar justos, mas pecadores. E nós te bendizemos por isso, porque reconhecemos que nós somos pecadores. Mais do que isso, nós reconhecemos, como diz a tua palavra, que não há um justo, nenhum sequer. Não há quem busque a Deus. Não há quem entenda. Todos se extraviaram. E estão destituídos da tua glória. A súplica maior que eu faço como pastor dessa igreja é que o Senhor nos livre da justiça própria. Não permita que estejamos nenhum dos membros daqui, nenhum dos irmãos que estejam aqui, apoiados na injustiça própria. Não nos deixe, Pai, enganados, achando que nós somos justificados perante o Senhor por algo que nós possamos fazer. Se há pessoas assim agora, eu peço que o Senhor as converta e que elas possam reconhecer a sua distância de Ti. Mas nós bendizemos também ao Senhor, porque o Senhor nos alcançou, e o Senhor não só nos alcançou, mas o Senhor nos dá agora o privilégio de proclamarmos. O Senhor nos dá o privilégio de sermos testemunhas da obra de Cristo, de que Ele está justificando pecadores, de que em Jesus o Senhor está cumprindo aquela promessa que o Senhor fez através do profeta Ezequiel, de recolher as suas ovelhas espalhadas por todo o mundo. E o Senhor será o Deus delas e elas serão o seu povo. Pai, enche o nosso coração dessa realidade, para que nós possamos ver a igreja crescendo, a igreja sendo edificada, pessoas se convertendo,
sendo batizadas, dando testemunho da salvação e da obra de Cristo. Que essa congregação aqui, Pai, está se iniciando, nós temos 3 meses. Não caia no erro de pensar que pode estabelecer quem é que pode fazer parte da tua igreja. Os critérios são os que o Senhor mesmo estabeleceu. Os salvos são aqueles que se arrependem e creem em Jesus Cristo para a sua salvação. E que nós então possamos nos alegrar com aqueles que estão chegando. E com aqueles que o Senhor irá trazer para o nosso meio. Nos ajuda a ser uma igreja que bendiz e que faz festa junto com os celestes quando um pecador se arrepende. Que esse seja o DNA, que seja a maneira que nós seremos reconhecidos aqui nessa cidade, nessa região. Uma igreja que reconhece a obra de Cristo, poderosamente salvando pecadores. A nossa oração no nome de Jesus mesmo. Amém.